Boa noite, meus amores. Só mais um minutinho a gente já começa. Deixa só o Instagram avisar o povo que a gente já está aqui online. Quem aí tá com expectativa? Boa noite, maravilhosa. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. O som tá bom aí, gente? Tá muito alto. Que aqui pra mim tá baixo, mas... Baixei mais um pouquinho. Boa noite, meu princeso. Paz do Senhor, minha querida. Preparada para derramar nessa mulherada hoje? Vamos iniciar aqui mais uma live para honra e glória do Senhor, né? Porque sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele não seríamos nada, né? Hoje a convidada de hoje é muito, muito especial para mim, para minha família. É uma irmã em Cristo, um presente de Deus na nossa vida. Hoje ela vai vir aqui contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela e liberar uma palavra ao coração de vocês. Já fiquem num cantinho reservado para receber. Já vou convidar ela daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui, gente, porque assim, a blogueira de vocês é iniciante, tá? Calma aí. Já vou convidá-la. Nossa amada Paulinha. Deixa eu... Convidar... Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários, tanto do usuário a acompanhar seu humor, refletir sobre a anotação do dia, ver quanto já evoluiu. Boa noite! Boa noite, meu amor! Pai, Paz do Senhor! Você tá bem, amém. Meu maravilhosa? Deus, tá péssima a câmera. Peraí. Dá uma arrumadinha. É tudo ao vivo. Ô, Glória. Ao vivo é assim mesmo. Tá bom? Melhorou, né? Ficou bom, melhorou, amor. Então, meu amor, primeiramente eu quero te agradecer por topar estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouquinho da sua história, dividindo aí, trazendo uma palavra, né, ao coração de todos que estão aqui, por ter vencido aí a timidez, né, estamos diante de uma pessoa tímida. Muito obrigada, Muito. meu amor, pela confiança, pelo carinho, tá? E, Amém. gente, para quem não conhece, essa é a Paula, maravilhosa, um presente de Deus que o Senhor me deu para mim, para minha família. Ela e a família dela é muito especial. O Senhor entregou eles pra gente de presente no momento em que a gente mais precisava. Lá no Amém. início da minha conversão, que eu ainda não sabia que direção tomar, para onde ir, aonde meu casamento estava passando por algumas fases turbulentas, o Senhor me apresentou a Paula e o Michel. E, gente, foi o melhor presente que Deus me deu.
Eles literalmente seguraram na nossa mão, oraram com a gente, guerrearam com a gente, lutaram a nossa luta, né? E venceram a nossa vitória junto com a gente. Então, ela é Amém. um casal muito especial e ela é uma amada, um amor de pessoa. Eu amo demais a sua vida, meu amor. Obrigado de novo por estar aqui. Amém. E vamos lá, né? Vamos começar a papear. Paulinha, antes da gente começar aqui, entrar na palavra, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, tá? Conta um pouquinho pra gente seu início, quem é a Paula. Amém, Pai do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, amor. Ah, porque, nossa, para mim tá bem abafado, mas acho que Vou se tá até dando para me pausar ouvir, para então não tá ter bom. barulho. Pronto, Amém. agora foi. A pessoa aqui entende muito, né? A gente aprende junta. Pai do Senhor, gente, eu tô vendo aqui, já tem umas pupilas, Ariane, nossa jovem, oh, glória a Deus, ali do Engenho Novo, Marcinha, a Pri. Gente, eu tô muito feliz, Claudinha, de poder estar aqui nessa noite. Hoje eu Amém. tô rompendo, porque, meu Deus, eu morro de vergonha. Morro nem seguro. Ninguém acredita que eu tenho vergonha, mas eu morro de vergonha. Morro. Mas eu sei que é tudo para a glória de Deus, né? E quando é para a glória de Deus, a gente não tem escolha, né? E a Sim. gente faz com amor, com alegria, louva a Deus pela sua vida, pela vida do Márcio, da sua família, né? Que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. A minha família ama a sua família, né? A Nira, a Pri, o Márcio, o William, a Daiane, todos são bênção para nós. Aqui para falar um pouco rápido, né? Sobre a minha vida, sobre mim. Já vou começar a contar um pouquinho do testemunho. Sou casada, né? Com o Michel. Somos líderes ali do Engenho Novo, de jovens, temos 2 filhas, né? Nós, pela misericórdia, fomos separados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, né? Para fazer essa obra, né? A obra do Senhor, levar a palavra, cuidar. E eu me sinto assim feliz com tudo que o Senhor tem feito, né? Mesmo diante das nossas limitações, Ele é perfeito. Então, se o Senhor nos chamou, né? Eis-me aqui. Nós somos felizes pela escolha, né, do Senhor em ver algo em nós, né? Que ainda que nós não vejamos, mas o Senhor ele vê todas as coisas, Ele sabe o coração, a intenção do coração. Contando um pouquinho, né, do meu testemunho. Eu vim de uma família um pouco desestruturada, né, como muitos, e muito tempo passei por muitas coisas, uma mãe assim que não tinha uma estrutura para cuidar de mais uma filha, né? Acabou que eu fui dada, né? Ela me deu, acho que com 6 meses de idade para uma família para ser cuidada, e essa família ela não tinha estrutura, né? E havia filhos, e eu fui crescendo naquele ambiente todo desestruturado, de muitos vícios, de bebidas, e sofri muitos abusos. Por volta dos 6, 7 anos eu comecei a sair de casa, fugir, para fugir dos abusos, né, dos meus irmãos, que traziam amigos, e era algo muito terrível. E eu passei muito tempo, né, na rua, fugindo, mas sempre voltava para casa e continuava acontecendo tudo isso. Mas chegou um momento da minha vida que houve um basta do Senhor, né? O Senhor teve misericórdia de nós, né, de mim, que não tinha nada nem ninguém, e o Senhor olhou para mim. E quando o Senhor olhou para mim, Ele mudou a minha história, Ele mudou o cenário da minha vida, né? Era um cenário de dor, um cenário de abandono, de rejeição, um cenário totalmente improvável. Mas quando Jesus, Ele me chamou, eu fui sem reservas, né? Eu fui sem medo. Eu me entreguei ao Senhor verdadeiramente, ainda que imperfeita, limitada, falha, né? Mas eu escolhi servir ao Senhor com todo o meu coração. E Amém. aqui eu quero já deixar, né, para que os irmãos que viver em Cristo é uma escolha. Nós precisamos ter essa escolha todos os dias, fazer essa escolha todos os dias.
né? Ainda que doa, ainda que seja muitas das vezes difícil, mas é muito melhor viver com o Senhor, infinitamente melhor. Não existe, eu não me vejo mais aquela Paula que vivia sem o Senhor, parece que não existiu, porque quando eu conheci o Senhor, ele mudou tudo, ele regenerou a minha mente, os meus sentimentos, o vazio, a angústia, o medo, ele trouxe alegria, contentamento, ele fez tudo novo, ele restaurou, né? E Glória a é esse Deus. Jesus que nós servimos, esse Deus de amor, de cuidado, de zelo, que não muda, né? Não muda diante das minhas fragilidades, não muda diante das minhas limitações. O amor dele é imutável e ele abrange todas as áreas das nossas vidas, todos os dias, né? É esse Deus que me mantém de pé, ainda que quando eu me sinto fraca, ainda que quando eu não posso fazer algo, ele faz, né? Esse Deus que muda a história. Então, quando eu tive encontro com o Senhor diante de uma vida tão difícil, né? Uma vida tão dura, eu entendi que o amor de Cristo ele muda toda a ótica, ele muda qualquer cenário. Não existe nada impossível para Deus. Não existe dor que ele não possa acessar, né? Não existe vazio que ele não possa preencher. Ele é o mesmo, né? Todos os dias ele nos chama de filhas amadas, né? Ele nos deu acesso, né? A sua graça, ele colocou o nosso nome no livro da vida, ele nos deu esse direito de ter o nome escrito no livro da vida. Então, todos os dias eu me sinto grata ao Senhor, né? Por tudo que ele tem feito. É, mesmo diante das minhas falhas, eu sei que ele é perfeito. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então é tudo sobre ele. Não é a respeito da Paula, do passado de dor da Paula, das perdas da Paula. Tudo isso resultou hoje na Paula que é fortalecida em Cristo, né? É tudo para a glória dele, né? Como mãe, como esposa, como serva, né? Para nós todos eu digo isso. É o Senhor quem nos mantém de pé. É Ele quem nos impulsiona a buscar, ainda que diante de tantas, meu Deus, de tantas muralhas, de tantas barreiras, né? Nada é fácil, mas em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então aqui eu quero já deixar dizendo para os irmãos que estão aqui conosco, né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não tem profundidade, não tem distância, não tem medo, não tem vazio, que não seja preenchido através da graça dele. Muitos anos, né, eu vivi muito frustrada diante de dores assim de abandono. O abandono, Cláudia, ele causa dores assim tão profundas que aparentemente é inacessível para homens, né? Um amigo não pode acessar, um esposo, um namorado, um noivo, né? Um pai, uma mãe não pode acessar, né? Essas áreas que foram assim bombardeadas. A rejeição, o abandono, os abusos, né? São aberturas muito grandes no mundo espiritual. Que isso traz dores assim tão terríveis que é só Cristo para trazer a vida, a alegria, a esperança. Né? Nessa noite, eu senti muito de Deus quando eu estava orando aqui. E o Senhor falava que é tempo de esperança. Né? Quantos estão em Cristo, mas já não têm esperança? E se nós vivemos pensando só nessa vida, só nos prazeres dessa vida, nós somos miseráveis, porque o que nos aguarda é muito maior. Né? As dores que nós estamos passando aqui, elas vão passar. As lutas que nós estamos passando aqui, elas vão passar. As provas também vão passar. Mas o que nos aguarda é muito maior, né? É a eternidade com Cristo. É saber que a morte não vai mais ter acesso, né? A dor, o choro, o pranto não vai mais existir. Lá só vai ter alegria, gozo, né? Estar com o Senhor. Pensar em viver com o Senhor na eternidade. É o que me move. E saber que nada nessa terra pode ser preenchido diante da glória dele. É isso, é essa a nossa esperança, a esperança da igreja. É saber que nós vamos passar a eternidade com o nosso Pai,
o nosso paizinho que nos amou, que nos ama, que nos escolheu ainda antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. É esse Deus, né, que muda cativeiro, que arranca do monturo, que dá um nome, que dá uma identidade, que nos chama de filho, nos dá livre acesso para dizer: você é filha amada, você é filha escolhida. Nenhuma dor pode tirar a identidade que o Senhor nos deu. Nenhum passado, nenhum julgamento, né? Nenhuma sentença do inferno pode reter aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E eu sou feliz com o Senhor, né? Ô, irmãos, desculpa, eu sou muito chorando, viu? Ainda mais falar de Jesus, meu Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós sentimos essa alegria, né? Esse contentamento, esse renovo todos os dias, essa graça, esse amor que é abundante, porque ele abrange a nossa família. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizendo assim: olha, eu não dou o que eu não tenho. Não, em Cristo é diferente, né? Eu sou nova criatura. Eu não recebi amor, mas em Cristo eu tenho amor. Então eu sou feita de amor. Eu transbordo amor porque Ele me ama. Ele me amou. Então, se nós refletimos a Cristo, nós precisamos amar quem nos fere, quem nos atinge, quem nos oprime. Porque através do amor o Senhor, Ele cura todas as nossas dores. E é tão maravilhoso viver em Cristo e servir esse Deus que não tem vazio. Hoje eu digo assim, com todas as letras, com propriedade, que não existe vazio na minha alma, né? Que não existe abismo na minha alma, que toda aquela dor cessou, aquela angústia da minha alma, porque Ele me chamou, Ele me escolheu, e Ele acalentou a minha alma, Ele consolou, Ele refrigerou o meu coração. Então eu não sinto falta de nada, porque o Senhor, Ele preenche todos os espaços da minha vida, né? Eu amo a minha família, eu amo a minha vida, eu amo tudo, mas sobretudo eu amo o Senhor, porque é por Ele que eu vivo. É o amor dele que me dá a vida. É saber que Ele me ama e motiva a levantar todos os dias, agradecer e saber que eu vou passar a eternidade com meu Pai. Que nós possamos viver, né? Já sentindo esse gosto de eternidade, essa alegria da eternidade, essa esperança da eternidade. Nós estamos vivendo num tempo de muito consumo, imediatismo e tantas coisas que, né, nos tiram. A gente entra nas redes sociais, acaba vendo algumas coisas e passa tempo e nada acrescenta verdadeiramente na nossa vida, na nossa alma. Às vezes traz mais frustrações, mais medos, mas quando nós paramos e olhamos para Cristo e deixamos tudo de lado e vivemos para o Senhor, não existe mais vazio. Tem pessoas que estão tão vazias de Cristo que já não têm esperança de viver, né, de amar, de estar de pé, de projetar algo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, é esse o convite. O Senhor está nos chamando a olhar para Ele. Ele está dizendo: não importa o que você passou, não importa as feridas que te causaram, o amor dele é maior do que todas as coisas. E quando nós olhamos para Ele, nós vivemos esse sentimento, né, Cláudia? De que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Não importa o que nós passamos, Ele permanece fiel. Né, as dores, as marcas que foram deixadas em nós. Isso vai servir para a gente olhar para trás e não querer voltar para lá. É saber que tem um futuro de alegria, de bondade, de fidelidade com o Senhor. Mas nós precisamos estar em Cristo. Eu posso deixar aqui já a palavra, Cláudia? Pode, meu amor, pode. Meu Deus, a pessoa morre de vergonha, mas fala que é uma beleza. Quando eu estava lendo aqui, o Senhor tem falado muito comigo nesse texto. E no livro de Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, eu vou ler só o 34. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus. Capítulo 5, verso 34, disse assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. É um texto muito conhecido, né? Mas nesse último mês, Deus tem, assim, derramado um bálsamo na minha vida através desse texto. Porque eu lembro, assim,
a improbabilidade na vida dessa moça, né? É, alguém que era enferma, totalmente improvável, totalmente esquecida, né? Não diz nem o nome dela no texto, porque ela já, né? Ela não fazia parte daquele cenário. Não era para ela estar ali. Mas é tão lindo quando Jesus está, onde Jesus está, a virtude, há poder, né? O nome de Jesus tem poder para mudar cenários, histórias, famílias, né, lares. O nome de Jesus é poderoso para mudar. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela decide, né? Ela se levanta daquele lugar de dor. E o Senhor falou muito ao meu coração que é chegado o tempo, né? De nós mulheres, né? Nos levantarmos. Às vezes o inimigo ele bombardeia tanto a nossa mente, o nosso entendimento, e a gente fica tanto tempo presa naquela dor, naquele trauma, naquele passado, remoendo, indagando. E o Senhor ele nos convida para viver o novo. Ele nos chama para um lugar mais profundo de intimidade, né? Um lugar onde só ele tem acesso. E quando ela escuta falar o nome de Jesus, aquele nome, ele move a vida dela. E não dá para ficar na presença de Deus estagnada. Nós vamos muitas das vezes para a igreja, nós vamos para o ciclo de oração, vigília, trabalho de oração, né? Tantas coisas, mas a gente continua da mesma forma, né? Continua sangrando, debilitada, apática, dormente, sonolenta. Porque o fluxo em si, ele traz, né, males para o corpo, que deixa a pessoa abatida, enfraquecida. E há momentos que na fé a gente está assim, porque o abatimento é tão grande, a opressão é tão grande, né? A investida do inimigo são dardos inflamados, né? Não é só uma palavra, não, são dardos, é potestade. O mundo espiritual, ele não para. A gente está aqui, mas está havendo uma guerra no mundo espiritual para nos calar, para nos deter, né? Para que nada dê certo, para que essa live caia, para que a gente não tenha coragem de falar, para que a gente não se posicione, para que a gente seja, né, pessoas melindrosas, abatidas, apáticas. Mas quando ela ouve a voz de Jesus, quando ela ouve que Jesus está ali, algo é transformado dentro. Porque o milagre ele começa dentro, a mudança ela começa dentro. E é necessário, né, estar com o ouvido sensível para ouvir a voz de Jesus, né? E quando ela escuta que Jesus está ali, ela se posiciona, ela tem uma reação àquele cenário. O Senhor falou tanto comigo que é chegado o tempo, que ainda que pareça que é improvável, que ainda que pareça que é impossível, que não tem jeito, o Senhor está nos convidando hoje a sair do lugar de comodidade para entrar num lugar de profundidade, né? Se estabelecer em Cristo, se aprofundar em Cristo, deixar as mazelas, deixar as dores, deixar as misérias para trás e viver o novo com Cristo. Viver a alegria que é viver com Cristo. E quando ela se posiciona, ela vai do jeito que ela pode, né? Ela não vai de pé, tendo livre acesso, não, ela vai rompendo mesmo. Ela vai numa situação improvável, ela não tem nem força para ficar de pé. Porque quando ela toca em Jesus, ela toca na orla. Então ela está se arrastando. Só que quando ela toca em Jesus, instantaneamente ela já foi curada. E me chama a atenção, se ela já havia sido curada, por que Jesus para? Como Jesus é lindo, Cláudia. Como ele ama a nossa vida. Como ele tem zelo, como ele tem alegria, como Jesus ele é tão maravilhoso que ele quer nos ouvir. Às vezes a gente fala, Senhor, ninguém me ouve, mas ele está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. E quando ele sente que dele saiu poder e virtude, ele para, porque ele está no caminho da casa de Jairo, mas ele diz, alguém me tocou. Quem está de fora não entende. Mas ele sabia que alguém havia tocado. E quando ele diz isso, os seus discípulos que andam com Jesus, mas o mistério não era com eles. Tem momento que o particular é só com a gente não entende, porque está todo mundo tão bem,
né? Parece que aparentemente ninguém está sentindo essa opressão, essa dor. Por quê? Porque Jesus quer tratar com a gente, ele quer transformar a nossa alma para a gente ser melhor esposa, melhor filha, melhor mãe, melhor serva. Ele quer mudar o nosso entendimento, o nosso caráter, ele quer nos forjar. E quando ela escuta, e quando ela toca, e quando Jesus diz isso, Jesus para. E ele manda chamar, porque ele faz questão de ouvir. Eu sei que tem mulheres que já estão tão estafadas, pensando, meu Deus, ninguém mais me ouve, ninguém me escuta. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu te convido, clamas a mim, que responder-te-ei. Se nós nos colocarmos de joelho, até na beira da pia, fazendo comida, às vezes a gente deita, não tem força nem para orar, o Senhor está dizendo, eu escuto o teu clamor, escuto a tua dor, a tua oração. E quando Jesus para e ele manda chamar, ela conta todas as dores para Jesus. É tão profundo isso. Hoje Jesus ele faz um convite tão, tão profundo para nós que estamos aqui. Porque tem situações, né, Cláudia, que a gente não conta para ninguém. A gente não conta nem, não fala nem pra gente. Vem na mente e a gente já, opa, Senhor, a gente se fecha tanto, a gente, né? Porque às vezes nos causa dores, nos causa vergonha, né? Nós nos sentimos tão frustradas que a gente tenta evitar até pensar, mas com Jesus não. Ele quer ter acesso àquilo que está trancafiado dentro de nós, que a gente não tem coragem de expor, mas que ele já conhece e que ele quer ouvir de nós para que haja uma cura verdadeira, para que haja uma cura completa da nossa alma, né? Para nós sermos geradoras de cura, porque tem muitos que estão feridos e estão feridos. Mas quando Jesus escuta aquela mulher, e Jesus para, ele diz para ela, mulher, a tua fé te salvou. Ele estava dizendo, eu vim para curar, mas eu vim ainda mais para salvar. O desejo do Senhor é curar, mas ele veio para salvar. O maior propósito de Jesus é salvar. Ele entra para salvar. Porque ele pode curar a carne hoje, mas amanhã nós vamos morrer. Mas a cura eterna, irmão. E salvação é eterna. E quando ele diz isso, mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ele estava dizendo, você tocou e foi curada. Mas você não está preparada para viver com o novo que eu tenho para você. Mas a paz que eu te dou vai te dar acesso a lugares que você nunca teve. Vai abrir caminhos aonde você nunca pisou, para você ter paz, para lidar com todas as situações. Porque não adianta estar curada fisicamente, mas viver com a mente amargurada, o coração endurecido. E quando Jesus ele diz, eu te dou paz, ele estava dizendo, você vai viver julgamentos, mas vai ter paz, para entender que a minha graça é maior. Quando você vê uma resistência, um apontamento, você vai entender que a minha paz é maior. Eu já te tirei do lugar de vergonha, eu já te tirei do lugar de dor, do lugar da enfermidade, do lugar do esquecimento. E te dei paz para você viver o novo na minha presença. Quando Jesus diz isso, irmãos, eu entendo que essa paz, ela entra, aonde nada pode entrar. Onde casa não entra, onde carro não entra, onde bens materiais não entram, onde conta bancária não entra, onde familiares não entram. São lugares, áreas inacessíveis para homens, para natural. É onde só Jesus pode entrar para trazer o preenchimento necessário para nós permanecermos firmes em Cristo. E quando Jesus diz isso, aquela mulher vai. Eu acho tão lindo, Cláudio, tão lindo, que Jesus ele sempre faz infinitamente mais. Ela foi atrás da cura, e talvez nós estejamos buscando algo que para nós é o suficiente. Mas hoje, pelos olhos da fé, eu vejo Jesus fazendo algo abundantemente maior. Nós estamos procurando curas, né? Cessadores, esperança em Cristo, mas eu vejo a mão do Senhor hoje entrando em áreas na mente,
né, na psique, onde o remédio não entra, aonde uma palavra de um amigo não entra, mas a mão dele está entrando para curar, para transformar. E quando aquela mulher recebe a paz, ela se levanta e vai. Né? Eu não sei o propósito dessa live hoje, mas eu vejo hoje Deus mudando todo o cenário. Né? A partir dessa live eu vejo o Senhor fazendo coisas maiores. É infinitamente maior. O Senhor quer alcançar mais. O Senhor quer mover mais. Ele quer transformar mais. Né? Ele quer trazer mais esperança. E aquela mulher, ela vai. Ela não volta para onde ela veio. Ela vai para os braços da família, porque ela recebeu a cura. E nessa noite eu vejo Deus dizendo que era um tempo, mas a partir de agora é um novo tempo. Deus está virando cativeiros nessa noite. Havia um tempo de choro, um tempo de lamúria, um tempo de esquecimento, um tempo de dores. Mas hoje, através da palavra, o Senhor tem paz para as nossas almas. Ele está dizendo, a partir de agora é um tempo de paz. Um tempo onde você vai orar diferente, onde você vai clamar diferente, onde você vai enxergar diferente, onde você vai ter um entendimento diferente, onde você vai ter uma estratégia diferente. Deus está preparando coisas novas para as nossas vidas. Não é tempo de retroceder, não é tempo de paralisar, é tempo de avançar. Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor, ele me aceitou, né? Não fui eu que aceitei, foi ele que me aceitou. Meu Deus, e eu falava, Jesus, são tantas misérias, vícios, né? São tantas dores, e foi um processo, né? Eu cheguei na presença de Jesus arrebentada, moída, massacrada, sem esperança, desacreditada, pensando que eu nunca ia ser feliz, que eu não merecia nada, de fato, não merecia. Mas a graça dele me alcançou. E através dessa graça o Senhor gerou a minha família, ele gerou o meu ministério, ele tem gerado força, ele tem me dado ânimo. Então eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Né? Os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. É infinitamente maior o projeto de Deus. Né? Esse abatimento, essa dor que você tinha até hoje, porque em nome de Jesus, até hoje, não mais vai se sentir sozinha, abandonada, rejeitada. Não mais vai se sentir impertencente, eu não pertenço a lugar nenhum, você pertence ao corpo de Cristo. É o teu pai que te escolheu, é o teu pai que te chamou, que te separou. E ele nos chama de filhos amados, né? É o nosso paizinho. E quando eu decidi viver em Cristo, foram quase 2 anos de muita lapidação, claro que até hoje, mas de libertação, de cura interior. E eu só sentia paz orando, né? É engraçado, aqueles que me acusavam quando eu estava no mundo, né? Que eu não valia nada, que eu não prestava, começaram a me chamar de, meu Deus, a irmã está alienada. Paula, você está muito xarope, você está demais. Meu Deus, tudo é espiritual. Nossa, tudo é oração, nem tudo é espiritual. Mas quem é da carne não entende aquele que é do espírito. Então, aquilo que, quando Deus me chamou e eu comecei a entender, e eu comecei a entender que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra hostes, né, espiritual da maldade, contra a potestade. Eu entendi que a nossa luta não é contra irmão, contra família, contra resistência, contra governo. A nossa luta é contra o inferno, então nós precisamos estar posicionadas de joelho, clamando, amando, perdoando, né? Estando alinhada, ajudando as nossas irmãs. E é assim que nós vamos vencer, né? Porque o Senhor já nos curou, Ele já nos deu paz, e nós precisamos estar posicionadas para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Não dá para deixar trauma, passado, né, ditar o nosso presente, porque o que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior do que aquilo que o inimigo tentou, né, lançar sobre nós.
Não tem decreto de morte, não tem palavra contrária, não tem obra maligna, não tem macumba, não tem mal que possa permanecer. Quando Jesus entra, o cenário é novo, a transformação, a cura, a milagre, né? E eu quero, nessa noite, convidar, né, a se aprofundar, a ter mais intimidade com o Senhor. Eu posso fazer uma oração, Claudinha? Pode sim, meu amor. Fica à Porque eu sei vontade. que tem mulheres que precisam, né, de uma cura interior. Uma cura que só o Senhor pode dar. Né? Pode. A irmã Paula pode liberar uma palavra, mas quem vai efetuar é o Espírito Santo, é o Pai. É Ele quem vai mover. E eu queria pedir para que os irmãos que estiverem nessa live, né, feche os teus olhos, creia que através da oração, o Senhor, Ele muda a história, a sentença, Ele entra onde o homem não entra, e Ele Aleluia. vai fazer tudo novo através da oração. Se você crê, verás a glória de Deus. O morto terá vida, o caído será levantado, aquele que está enfraquecido será fortalecido. É através da oração que o Senhor move as suas mãos nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, de graça, de misericórdia, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, por este dia, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Pai. Senhor, eu sou muito pequena, muito falha, Senhor, mas eu sei que o Senhor é grande, que é através da tua palavra, Senhor, vidas são transformadas, libertas, curadas, Senhor. Deus, eu quero pedir para cada irmão, a cada irmã que está vendo, Senhor, esta live, Pai. Toca na casa, na família, Senhor, nos projetos, nos sonhos. Deus, entra com esperança, Senhor, arranca a tristeza, o desânimo. Senhor, se há entre nós alguém com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Senhor, esse medo que não cessa por nada, esse vazio, Pai, que não é preenchido por nada, Deus. Tu és, Senhor, o bálsamo do céu. Entra com o teu bálsamo, Senhor. Traz a cura interna, Pai, que só o Senhor pode trazer, Pai. Move, Senhor, transforma essa família, traz união, traz comunhão, Pai, nesse casamento. Quebra, Senhor, essa sentença de separação. Arranca essa dor do abandono, essa dor, Senhor, da rejeição. Ah, Jesus, entra com o milagre, Senhor. Faz, Senhor, tudo novo. Move, Senhor, situações paradas, situações paralisadas, Senhor. Pai, pessoas que já não conseguem mais orar, Senhor, que não conseguem mais clamar, que já não choram mais na tua presença, porque não tem sensibilidade do Espírito. Deus, em nome de Jesus, traz sensibilidade, Senhor, traz alegria, regozijo para esta alma, alegria da salvação, alegria de pertencer, Senhor, ao teu corpo, de ser membro, Pai, deste corpo que é bem ajustado, que é formado pelo Senhor, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda a Cláudia, a família dela, Senhor. Guarda este projeto, Senhor, que alcance mulheres nesta noite que precisam, Senhor. Deus, do teu refrigério, Senhor, que estão cansadas, que estão esgotadas, que a mente, Senhor, está para surtar, mas que diante da tua palavra, Senhor, elas venham sentir paz, Deus, que elas venham sentir a alegria do teu Espírito, Senhor, e que isso baixe na vida delas, que nós não venhamos chorar por aquilo que não aconteceu, mas que a partir de agora nós venhamos nos alegrar por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Deus, que nós venhamos ter gratidão, Senhor, nos detalhes, Senhor, nas providências a qual o Senhor tem tido das nossas vidas, no cuidado, no zelo, no amor que nos alcançou, Pai. Que haja um tempo novo na vida dessa irmã, que haja um tempo novo na vida desse irmão. Tira toda a sonolência, apatia espiritual, cansaço, enfado, esgotamento mental, físico, psicológico, em nome de Jesus. Que haja esperança, que haja alegria na tua presença, Pai. Entra nesta casa, nesta família, faz abundante, Senhor. No teu nome, Jesus, eu creio no novo tempo, na renovação dessa mente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém. 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 Deus abençoe. Amém, Deus amém. abençoe, Claudinha. Obrigada, viu, pela confiança. Me desculpa, gente. Eu tenho muita vergonha de falar assim. Mas eu sei que é tudo para a glória do Senhor. Obrigado você pela Amém. palavra, por aceitar
Amém, meu hoje, amigo. ter vencido aí a vergonha, né? E ter vindo aqui derramar Sim, sobre todos que estão aqui. Acredito que o Senhor amém. falou fortemente aqui. A gente não Amém. entende, né? Mas aquilo que o Senhor manda, a gente faz. E Amém. só agradecer a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família. A Amém. gente ama demais vocês. Vocês têm um lugarzinho especial no nosso coração. Vocês sabem Glória muito a Deus. disso. E vocês é presente de Deus pra gente. Obrigado mais uma Amém. vez por ter aceitado, por estar aqui. E é Eu que isso, meu amor. agradeço. Muito, muito, muito Amém. obrigado. Eu que agradeço. Ó, tem umas varoas aqui, ó. Tem a Cássia, que é minha amiga. Tem a Nicole. Eita, que Sei, bênção. sei. Ó, tô até aprendendo a mexer. Meu Deus, tô Aí, ó, viu? evoluindo. A terceira Glória a linha Deus. frente. Deus abençoe, meninos. Você vê que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, Claudinha, sua família, Marcinho, as crianças. Que o Senhor guarde vocês debaixo da sombra do Amém. Onipotente, né? Que esse trabalho cresça, que alcance mais mulheres, homens, né? E que venha fluir, venha ser fruto, venha dar frutos para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amor, Amém. obrigada, viu? Fica Deus com Deus. abençoe. Mais uma vez, obrigada Amém. de coração pela confiança e pela disposição de vir aqui participar com a gente, viu? Fica com Deus, meu Amém. Eu amor. que Dá um beijo em agradeço. todos aí. E você. Amém. Beijo. Deus Beijo. abençoe, gente. Amém. Tchau, tchau. Amém. Amém. Queria agradecer a todos vocês também que estão aqui, que participaram, tiraram um tempinho aí para ouvir essa palavra. Deus abençoe cada um. Espero que o Senhor tenha falado grandemente aí ao coração de vocês. Até a próxima. A próxima será daqui 15 dias, né? A gente está aí numa sequência de fazer uma terça sim e uma terça não. Então, na próxima não terá, aí na outra a gente já começa aí, já divulgo quem será a próxima convidada, tá? Fiquem com Deus, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.